O dia passava suavemente para a noite, quando o sol, escondendo-se atrás das copas dos pinheiros, tingiu o céu de um tom pêssego suave. Amanda, vestindo um leve vestido de algodão estampado com pequenas flores, sorria para Antônia enquanto acompanhava até o portão. O ar estava impregnado com o perfume das flores de lilás e da grama recém-cortada. Max, o grande cachorro de olhos inteligentes e fiéis, abanava o rabo aos pés de Amanda, ora olhando para sua nova dona, ora para a visitante. Pronto, Antônia, o táxi chegou, disse Amanda, ao avistar o carro surgindo na curva da estrada. Ela sempre ficava um pouco nervosa na presença da sogra. Antônia, uma mulher de regras firmes, vinha sempre ao sítio como se estivesse fazendo uma inspeção. Observava cuidadosamente o jardim, avaliava a limpeza da casa, fazia comentários sobre as habilidades culinárias da nora. Mas, apesar de sua rigidez, havia sempre um brilho de amor e cuidado em seus olhos quando se tratava do filho. Obrigada, Amanda, respondeu a sogra, ajustando os óculos de armação fina. Passei um dia ótimo. O André foi mesmo um sábio ao comprar esse sítio. E você está de parabéns. Deixou tudo tão arrumadinho. A mesa ficou maravilhosa. Nem lembro a última vez que comi tão bem. Como você consegue fazer tudo isso? Você é professora, mas parece que nasceu no campo. Amanda sorriu, um pouco envergonhada. Imagina, Antônia. Foi tudo simples e feito com carinho. Fico feliz que tenha gostado. Ela realmente gostou. Ao dizer isso, lançou um olhar discreto para o marido, que estava de pé na varanda da casa, encostado no corrimão e as observando com um sorriso. André, alto, de ombros largos e com uma cabeleira escura e rebelde, era para ela o retrato do homem ideal. O táxi, chamado anteriormente, parou à beira da estrada, levantando uma nuvem de poeira. O motorista, um rapaz jovem de boné azul, saiu do carro e abriu a porta de trás. Bem, está na hora de ir, suspirou Antônia. Ela se virou para Amanda e estendeu a mão. Mais uma vez, obrigada, querida. Cuide bem do André. Amanda sorriu, sentindo um calor no coração. Sempre quis agradar a sogra, construir uma boa relação com ela, e parecia estar conseguindo. Pode deixar, respondeu Amanda, apertando a mão dela. Quando o táxi desapareceu na curva, Amanda suspirou aliviada. Após a partida da sogra, o ambiente no sítio parecia ter ficado mais leve, mais claro. André, satisfeito com a visita da mãe, voltou para dentro de casa para terminar de assistir a um filme interessante na televisão. Amanda, por sua vez, resolveu trabalhar um pouco na horta. Max se esfregou em sua perna, como se sentisse o estado de espírito dela. Amanda se agachou para acariciar a cabeça peluda do cachorro. Não fazia muito tempo que o cão era uma criatura ferida e assustada, encontrada na beira da estrada. Amanda o havia cuidado com dedicação. Amanda o envolveu com cuidados, e Max retribuía com uma lealdade incondicional. Afinal, no início, André havia resmungado, dizendo, "Para que esse estorvo?" Mas depois acabou se conformando e deixou de implicar com o cachorro. Já Max seguia sua dona para todos os lados, abanando o rabo com alegria, farejando cada folha de grama, ouvindo o canto dos pássaros e caçando reflexos de sol, brincando com eles no ar. Tudo corria normalmente até que, de repente, Max parou ao lado de um dos canteiros de morangos. Começou a rosnar furiosamente, cravando as patas no chão e arranhando a terra com unhas afiadas. Amanda se surpreendeu. Max nunca havia se comportado assim no sítio. Ele costumava ser calmo e equilibrado. "O que foi, meu querido? O que tem aí?" perguntou Amanda, aproximando-se e decidindo passar a enxada naquele canteiro. O cachorro continuava rosnando, com os olhos fixos no solo, como se tentasse escavar algo escondido ali. "Deixa eu ver isso", disse Amanda, tentando puxar Max para o lado, mas ele resistiu, não querendo sair dali. "Tá bom, vamos ver o que é", suspirou Amanda, decidida a descobrir o que tanto havia inquietado seu companheiro. Ela se agachou e examinou cuidadosamente a terra. Não parecia haver nada fora do comum. Era apenas um canteiro de morangos. Mas Max não se acalmava, continuando a empurrar o focinho contra o chão e a rosnar. A curiosidade de Amanda aumentou. Será que havia algo escondido ali? "André, vem cá ver o que o Max achou", gritou ela, na esperança de conseguir ajuda. O marido não respondeu de imediato. Primeiro,
Amanda ouviu os sons abafados da televisão ligada, depois passos, até que André finalmente apareceu na horta, franzindo a testa com uma expressão de aborrecimento. O que foi? Você sabe que agora é a parte mais interessante do filme, resmungou ele. O Max está agindo de forma estranha. Está rosnando para o canteiro e cavando a terra. Dá uma olhada, vai que tem alguma coisa aí, explicou Amanda. André lançou um olhar irônico para o canteiro e depois para o cachorro, que continuava rosnando da mesma maneira. Ah, isso é bobagem. Deve ter achado uma minhoca ou coisa assim, respondeu ele com desdém. Não vale a pena perder tempo com essas besteiras. Vou voltar pro meu filme. E sem dar mais atenção ao cão, André virou as costas e foi embora. Amanda ficou sozinha. Ela sentia que havia algo errado. Max nunca se comportava assim sem motivo. Tá bom, vamos ver o que você encontrou, disse ela, pegando a pequena pá de jardinagem. Max abanou o rabo com alegria, como se aprovasse a decisão. Amanda começou a cavar com cuidado, tentando não danificar os pés de morango. A terra estava macia e solta, fácil de remover. Logo, ela sentiu algo duro. Amanda afastou a terra com as mãos e viu uma pequena caixa metálica. Mas olha só! Exclamou, surpresa. Pegou o objeto e o examinou com atenção. A caixinha parecia bem feita, com 2 travas nas laterais. O que será que tem dentro? Pensou Amanda. Ela tentou abri-la, mas as travas estavam emperradas. Um pouco de terra havia entrado no mecanismo, e agora elas estavam difíceis de abrir. Amanda decidiu não forçar. Iria abrir a caixa mais tarde, quando o marido estivesse dormindo. Escondeu a descoberta no galpão, embaixo de um pano velho, para que ninguém a encontrasse. Ao voltar para casa, encontrou André entretido trocando mensagens com alguém no celular. Parecia que ele nem tinha notado a ausência dela. E aí, o que era? Perguntou ele, sem desviar os olhos da tela. Esse cachorro achou um tesouro pra gente. Ah, não era nada demais. Ele só ficou agitado à toa, respondeu Amanda, decidindo, por algum motivo, não contar sobre o que havia encontrado. Eu falei, resmungou André. André voltou a se concentrar na tela. Amanda se sentou ao lado dele no sofá, mas seus pensamentos estavam bem distantes da televisão. O que a inquietava era a caixinha de metal escondida no galpão. O que haveria ali dentro? E quem teria escondido aquilo? Por que Max apontou com tanta insistência exatamente para aquele lugar? À noite, quando o marido adormeceu, ela se levantou silenciosamente da cama, saiu para o quintal e seguiu até o galpão, levando uma lanterna e uma chave de fenda. Ao chegar, pegou a caixa debaixo do pano e se sentou num banco velho. Ligou a lanterna e começou a mexer na trava. Depois de alguns minutos de esforço, finalmente conseguiu abri-la. Dentro, havia um pequeno pendrive cuidadosamente embalado em plástico. Não havia nenhum rótulo, nenhuma identificação. Será que é algum tipo de vídeo? Sussurrou Amanda, intrigada. Quem teria escondido esse pendrive ali? E por quê? Ela pegou o objeto e voltou para dentro de casa. André dormia tranquilamente no quarto. Amanda foi até a sala, pegou da bolsa seu antigo notebook de trabalho e o ligou. Em seguida, inseriu o pendrive e ficou esperando. Na tela, surgiu um menu com apenas uma opção, reproduzir. Amanda clicou no botão. A imagem apareceu. Um estacionamento em frente a um prédio de apartamentos, ao entardecer, iluminado apenas pela luz fraca dos postes de rua. A câmera claramente era escondida e estava posicionada em algum lugar elevado. Amanda franziu a testa. O que era aquilo? Uma gravação de câmera de segurança? O que ela deveria ver ali? Na imagem, surgiu um homem, alto, de boa postura, vestindo um casaco escuro. Era André. Amanda reconheceu o marido pelo jeito de andar e pelo porte. Seu coração deu um salto inquieto. O que ele estava fazendo ali? Por que não estava em casa? André parou ao lado de um carro preto. Um instante depois, uma mulher saiu do veículo. Também era alta, esguia, com longos cabelos claros. O rosto dela não era visível. André se aproximou da desconhecida e a abraçou pelos ombros. Amanda prendeu a respiração. Seria apenas um abraço amigável, ou algo mais? A mulher disse algo, e o marido respondeu. Os dois riram juntos. Logo depois,
André se inclinou e a beijou. Beijou com ternura, com paixão, como se amasse aquela mulher mais do que a própria vida. O mundo de Amanda desabou. Tudo em que acreditava, todos os seus sonhos e esperanças, viraram pó. As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente, queimando suas bochechas. Ela olhava para a tela, sem conseguir acreditar no que via. Talvez fosse só um pesadelo. Talvez, se fechasse os olhos agora, acordaria na cama, ao lado do marido. Mas o milagre não aconteceu. A realidade caiu sobre ela com toda a força. Aquele homem beijando outra mulher era seu marido. O homem que ela amava com todo o coração. A gravação terminou. A tela escureceu. O silêncio tomou conta da sala como uma lâmina cortante. Amanda permaneceu imóvel, como se estivesse paralisada. Não conseguia pensar, nem falar, nem sentir. Havia apenas uma única frase martelando em sua mente. Ele me traiu. Ela não sabia quanto tempo ficou ali sentada. Parecia que uma eternidade havia se passado. Por fim, encontrou forças para desligar o notebook e guardar o pendrive de volta na caixa. Voltou para o quarto, deitou-se ao lado de André e fechou os olhos. Mas o sono não veio. Em sua mente, os mesmos quadros se repetiam, uma e outra vez, o beijo de André com outra mulher. Aquilo lhe causava uma dor insuportável. Como ele pôde fazer isso comigo? Sussurrava Amanda, engolindo as lágrimas. Ela decidiu que, por enquanto, não diria nada ao marido. Precisava de tempo para pensar, se acalmar e tomar uma decisão. Na manhã seguinte, Amanda acordou com a cabeça pesada e o coração em frangalhos. Quase não havia dormido, revirando-se na cama e repassando em pensamento todas as possibilidades sobre o que fazer. Quando o despertador tocou, ela mal conseguiu reunir forças para se levantar. Era o início de uma nova semana, segunda-feira. Isso significava que precisava ir trabalhar na escola, ver as crianças. André já estava de pé. Sentado à mesa, tomava café e lia o jornal. Parecia o mesmo de sempre, calmo e tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Amanda observou com tristeza e um profundo sentimento de repulsa. Como ele conseguia agir assim? Bom dia, disse o marido, sem desviar os olhos do jornal. Bom dia, respondeu Amanda, seca, tentando esconder o que sentia. Tomaram café em silêncio. André, como de costume, estava apressado para ir para o trabalho, e Amanda se preparava para a escola. Quando saíram de casa, Max os acompanhou até o portão. O cachorro choramingava tristemente, como se sentisse que algo estava errado na família. Agora, os donos só viriam visitá-lo de vez em quando, trazendo comida a cada 2 ou 3 dias. Até o próximo fim de semana, quando voltariam para o sítio. Tadinho, vai ficar com saudade? Disse Amanda, acariciando com carinho a cabeça do cão. Max respondeu lambendo a mão dela. Durante todo o trajeto até a cidade, seguiram em silêncio. André, como sempre, imerso em seus próprios pensamentos. Amanda olhava pela janela, evitando encarar o marido. Sentia a raiva e a mágoa crescerem dentro dela. De repente, ele quebrou o silêncio. Como estão as coisas na escola? Tudo normal, respondeu Amanda, tentando manter o tom de voz neutro. E a conversa morreu ali. Ela suspirou, triste. Queria gritar, extravasar toda a dor e ressentimento, mas se conteve. Decidiu não começar uma conversa difícil ali, dentro do carro. Quando chegaram à escola, Amanda saiu rapidamente. Até de noite, disse, sem olhar para trás, e seguiu em direção ao portão da escola. André nem sequer olhou em sua direção. Lá dentro, seus alunos a esperavam. Barulhentos, alegres. Na opinião de Amanda, em sua turma estudavam futuros gênios, atletas e simplesmente boas pessoas. Ela amava o que fazia e adorava as crianças. Se empenhava em transmitir a elas todo o seu conhecimento e experiência, ensinando valores como bondade, justiça e amor. Naquele dia, como sempre, os pequenos a receberam com gritos de alegria e abraços. Amanda tentou sorrir de volta, apesar do peso que carregava no peito. Professora Amanda, hoje a gente vai desenhar? Perguntou o pequeno Biel, puxando a manga de sua blusa. Vamos, com certeza, respondeu ela, sorrindo. Professora Amanda, o Caio tá sentado sozinho de novo, sussurrou Luna,
apontando para a carteira no canto da sala. Amanda suspirou. Caio era o aluno novo. Tinha chegado à turma apenas uma semana antes, e desde então não conseguia se enturmar. Parecia vir de uma família comum, sem nada de estranho. Ainda assim, era calado, tímido e um pouco diferente. As outras crianças não aceitavam bem, faziam piadas, provocavam. Amanda, porém, sentia por ele um carinho especial. Havia algo naquele menino que tocava seu coração, uma sensibilidade, uma solidão, algo muito parecido com o que ela mesma carregava. Ela se aproximou de sua carteira. Oi, Caio. Como você está? Perguntou. Amanda se agachou ao lado dele. O menino se sobressaltou e levantou os olhos assustados para ela. Bom dia, professora Amanda. Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Perguntou, percebendo que ela notou seu abatimento. Aconteceu alguma coisa, Caio? Insistiu Amanda, notando que ele parecia mais retraído que o normal. Caio balançou a cabeça. Alguém te incomodou de novo? Ela perguntou, já suspeitando da resposta. Ele balançou a cabeça outra vez, mas seus olhos denunciavam que não estava dizendo a verdade. Não tenha medo. Pode me contar tudo, disse Amanda, segurando com delicadeza a mão do menino. Caio ficou em silêncio por alguns segundos, então murmurou baixinho. Eles ficam me zoando. Quem zoa você? Perguntou Amanda. Todo mundo, respondeu Caio. Dizem que eu sou esquisito. Mas a senhora sabe. Eu gosto de montar coisas, inventar mecanismos, carrinhos com controle remoto. Até participo de um grupo de robótica. Amanda o abraçou de leve. Isso é ótimo, Caio. Não escuta o que dizem. Você é um menino muito bom, e não é pior do que ninguém. Você gosta de construir coisas, outros gostam de esportes ou matemática. Mas mesmo assim eles não gostam de mim, sussurrou Caio, enxugando as lágrimas. É só porque ainda não te conhecem, respondeu Amanda. Mas eu conheço. Sei que você é bondoso, inteligente, e tenho certeza de que seus colegas logo vão perceber isso também. Amanda se levantou e olhou para a turma. Crianças, venham aqui um pouquinho, disse ela. Todos os alunos obedeceram prontamente e se aproximaram. Quero contar uma coisa para vocês. Temos um novo colega na turma, o Caio. Eu percebi que vocês não estão sendo muito legais com ele, ficam provocando e deixando ele de lado. As crianças abaixaram os olhos. Quero que vocês entendam que isso não está certo, continuou. O Caio é igual a vocês, só é um pouco mais tímido e precisa de mais tempo para se acostumar. Peço que sejam mais gentis com ele. Tentem fazer amizade, e vocês vão descobrir como ele é uma pessoa incrível. Amanda olhou para o garoto. Caio, vem cá. O menino se aproximou devagar, meio inseguro. Ela passou o braço ao redor dos ombros dele. Então vamos todos dizer juntos, oi, Caio. No mesmo instante, os alunos repetiram em coro o que a professora pediu. No rosto do menino surgiu um sorriso tímido. Amanda sentiu um alívio no peito, como se um peso tivesse sido tirado de sua alma. Ela sabia que uma conversa só não resolveria todos os problemas, mas tinha esperança de que fosse o primeiro passo para que o menino começasse a se sentir parte da turma. Depois daquele episódio pela manhã, a atitude dos colegas em relação a Caio começou a mudar. Passaram a ser mais atenciosos, o convidavam para brincar nos intervalos, ajudavam nas tarefas e simplesmente conversavam com ele. Amanda se sentia feliz ao ver que Caio estava mais sorridente. Ela sabia que tinha feito algo importante, algo bom, e isso lhe dava forças para enfrentar a dor e a mágoa que ainda apertavam seu coração. O dia de trabalho se arrastava de forma dolorosamente lenta. Amanda dava as aulas no automático, tentando não pensar na gravação. Durante o intervalo, com a sala cheia de vozes e agitação, ela saiu até a sala dos professores e discou o número da sogra. Alô? Antônia, é a Amanda, disse, com a voz trêmula. Oi, querida. Aconteceu alguma coisa? Havia preocupação na voz da sogra. Antônia, eu queria te pedir uma coisa. É sobre o sítio, respondeu Amanda, hesitando. Claro. O que houve lá? Perguntou a sogra. Ontem, logo depois que a senhora foi embora, o Max começou a cavar a terra, e eu encontrei uma caixa. Dentro dela, tinha um pendrive. Amanda falava de forma confusa,
tentando controlar a emoção. Houve silêncio do outro lado da linha. Amanda, do que você está falando? Que caixinha? Eu não estou entendendo nada, respondeu Antônia. Enfim, sua voz parecia tensa. Por favor, não finja. Eu sei que foi a senhora quem escondeu aquilo lá, insistiu Amanda. No pendrive, tem uma gravação. O André aparece nela com... Ela não conseguiu terminar. As lágrimas já se acumulavam nos cantos dos olhos. Amanda, me escuta com atenção. Eu não escondi nada e não faço ideia de que caixa você está falando, respondeu Antônia, com firmeza. O Max nunca cavou a terra antes. E ele só começou a fazer isso depois que a senhora foi embora. A senhora é a única pessoa que poderia ter deixado aquilo ali. Explodiu Amanda, elevando o tom. Mais uma vez, o silêncio tomou conta da ligação. Amanda já pensava em se despedir, quando ouviu a voz da sogra novamente, agora, soando mais cautelosa. Está bem, eu vou te contar a verdade. Sim, eu sabia sobre esse pendrive. Sabia? Amanda mal conseguiu esconder o espanto. Ele foi deixado para mim anonimamente, explicou Antônia. Colocaram na minha caixa de correio, junto com um bilhete. Dizia que era uma prova da infidelidade do André. Eu fiquei em choque, não sabia o que fazer. Não queria te contar para não partir seu coração. Mas também não consegui simplesmente ignorar. Tive medo de que isso acabasse com o casamento de vocês. A voz dela parecia sincera. E a senhora decidiu esconder isso no nosso sítio? Por quê? Amanda estava confusa. Eu não sabia o que fazer. Só queria guardar a gravação em um lugar seguro. Também pensei que, quando chegasse o momento certo, você mesma a encontraria. E esperava que, quando isso acontecesse, você estivesse pronta, suspirou Antônia, triste. Mas quem poderia ter enviado isso? A voz de Amanda tremia. Acho que foi algum concorrente do André, alguém envolvido com os negócios dele. Ele está passando por uma fase difícil, está negociando um contrato grande, e tem gente querendo atrapalhar. Talvez tenham decidido atacá-lo através de você. Mas também pode ser uma farsa, sugeriu Antônia. Concorrência. Mas o que eu tenho a ver com isso? Nossa família? Amanda não conseguia acreditar no que ouvia. Eu não sei, Amanda. Mas foi a única explicação que me veio à mente. O André anda muito estressado ultimamente, vive ausente por causa do trabalho. É uma reunião atrás da outra, viagens, negociações, respondeu a sogra. E a senhora achou que a melhor forma de me ajudar era esconder provas de uma suposta, ou real, traição dele. A voz de Amanda carregava amargura. Eu já disse, não sabia como agir corretamente. Só queria fazer o melhor, justificava-se Antônia. Melhor? A senhora quase destruiu minha vida. Tem noção do que fez? Amanda estava furiosa. Eu sei, e me arrependo profundamente. Sinto muito, de verdade. Me perdoa, por favor, pediu Antônia, em tom de súplica. Amanda permaneceu em silêncio. Não sabia o que dizer. Precisava de tempo para digerir tudo aquilo. As palavras da sogra pareciam sinceras, mas ela não conseguia confiar plenamente. Ainda havia perguntas sem resposta. Obrigada por ter contado a verdade, disse por fim. Amanda, querida, por favor, não faça nada por impulso. Converse com o André. Escute o que ele tem a dizer. Não destrua sua família por causa de um mal-entendido, implorava Antônia. Me envie, por favor, a foto do bilhete que veio junto com o pendrive, pediu Amanda. Se ainda tiver, é claro. Tá bom, querida. Só preciso encontrar, e já te mando, respondeu Antônia. Amanda encerrou a ligação, foi até a sala dos professores, abriu o notebook e verificou seu e-mail. Sentia-se esgotada. A cabeça latejava com pensamentos confusos e contraditórios. Alguém estava tentando destruir sua vida. Alguém queria prejudicar André. Mas por quê? E o que ela deveria fazer agora? Amanda olhou pela janela. Caio estava sozinho num canto do pátio da escola, enquanto alguns colegas corriam ao redor dele, gritando e empurrando. Poucos minutos depois, chegou o e-mail de Antônia. Em anexo, havia foto de um pequeno bilhete, amassado e escrito com uma caligrafia irregular. Amanda ampliou a imagem e começou a ler. Seu coração disparou.
As mãos começaram a tremer. O texto era curto e direto, mas não foi isso que a deixou em choque. O que a paralisou foi reconhecer aquela caligrafia. Ela já tinha visto aquela letra antes. Como professora, Amanda tinha memória visual apurada. Ao longo dos anos corrigiu centenas de cadernos. Era a letra de Caio, seu novo aluno. Caio, o menino que ela se esforçava tanto para apoiar, que defendia das provocações dos colegas. Amanda sentiu as pernas fraquejarem. O que estava acontecendo? Como uma criança poderia estar envolvida nessa história? Por que ele teria deixado aquele pendrive para Antônia? O que ele sabia? 1000 perguntas surgiam em sua mente, e nenhuma parecia ter resposta. Amanda teve a nítida sensação de estar presa em um labirinto sombrio, onde qualquer passo em falso poderia levá-la a consequências imprevisíveis. O sinal do fim do recreio tocou, e ela respirou fundo antes de voltar à sala de aula. Caio estava em sua carteira, inclinado sobre o livro. Quando levantou os olhos e encarou Amanda, ela percebeu neles uma mistura estranha de culpa e desconfiança. Ela sabia que precisava conversar com ele. Mas como? Por onde começar? Como descobrir a verdade sem assustar o menino? Amanda sabia de uma coisa: sua vida nunca mais seria a mesma. O espelho da confiança havia se partido em 1000 pedaços, e agora ela teria que juntar os cacos para tentar enxergar a realidade. Após o fim das aulas, quando todos os alunos já haviam ido para casa, Amanda pediu que Caio ficasse um pouco mais. Ele ficou de pé diante dela, com a cabeça baixa, como se já pressentisse que algo estava errado. Senta aqui, disse Amanda, com cautela. O menino se aproximou devagar da mesa e se sentou na beirada da cadeira, ainda com a cabeça baixa. Sua camisa estava abotoada até o último botão, como se tentasse se esconder dentro dela. Caio, eu queria conversar com você a respeito de uma coisa importante, começou Amanda, observando cada gesto do garoto. Tem a ver com um bilhete. Ela retirou lentamente da bolsa a foto impressa que Antônia havia lhe enviado. Caio estremeceu. Amanda empurrou a imagem em sua direção. Você reconhece essa letra? O menino ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a foto. Então, finalmente, concordou com a cabeça. Sim, sussurrou ele, quase inaudível. Foi você quem escreveu o bilhete? Perguntou Amanda, fazendo um esforço para que sua voz saísse o mais suave possível. Fui eu, respondeu Caio, levantando os olhos para ela, cheios de desespero. Eu entendo que talvez tenha acontecido algo que te assustou ou deixou você muito triste, mas é muito importante para mim saber a verdade. Por favor, me conta como tudo aconteceu. Caio baixou a cabeça novamente. A sala ficou em silêncio, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede. Há pouco tempo, meu pai me deu um quadricóptero, começou Caio, hesitante. Sabe, daqueles com câmera. Um drone? Perguntou Amanda, tentando não interrompê-lo. Sim, um drone. Bem legal, com uma câmera muito boa. Ele consegue filmar tudo de longe. E o que aconteceu depois? Amanda o conduzia com suavidade. Eu ficava voando com ele perto de casa, só brincando mesmo. Eu moro numa casa grande, na rua Bela Vista. Caio parou, evitando encarar Amanda nos olhos. Eu sei, disse ela, tentando disfarçar o nervosismo ao lembrar que naquele quarteirão também morava sua sogra, Antônia. E você viu alguma coisa? É isso? Sim, sussurrou Caio. Eu vi um homem. Amanda prendeu a respiração. E o que ele estava fazendo? Ele estava abraçado com a Karina, disse o menino, quase em um fio de voz. Ela é minha babá, e a noiva do meu pai. Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Caio. Karina. A babá de Caio. Jovem, bonita. Já tinha buscado o menino na escola algumas vezes. Sempre pareceu tão gentil, tão educada. Como Amanda não a reconheceu no vídeo? Ah, claro, ela só prestou atenção no próprio marido. Karina. Repetiu Amanda, contendo a tremedeira na voz. Caio concordou, chorando. Ela abraçava aquele homem, e depois eles se beijaram. Amanda fechou os olhos, tentando conter a onda de emoções que a invadiu. Isso foi no estacionamento, perto da sua casa? Perguntou, com a voz trêmula. Foi, eu só queria ver o que tinha por lá, só por curiosidade. Então vi os dois, respondeu Caio,
enxugando as lágrimas com o punho. E você gravou isso? Perguntou Amanda, mesmo já sabendo a resposta, mas precisando ouvir da boca dele. Gravei, sim. A câmera do drone registrou tudo. Depois, quando eu assisti, fiquei muito triste pelo meu pai. Ele tinha dito que ia se casar com a Karina no mês que vem. Amanda se aproximou de Caio e o abraçou. Aquele menininho frágil, que sem querer se tornou testemunha de algo tão doloroso. Você não tem culpa de nada, disse Amanda, acariciando os cabelos dele. Você só viu, por acaso, algo que não era para ter visto. Mas você é um bom menino, Caio. Muito bom. E agora, o que eu faço? Perguntou ele, levantando para ela os olhos ainda molhados. Eu não quero que meu pai fique triste. Eu soube que a Karina estava namorando o filho da tia Antônia. Aí, eu deixei o pendrive para ela. Eu entendo, sim. Vamos fazer assim. Você vai fingir que nada aconteceu, e eu vou pensar no que fazer, tudo bem? Caio concordou com a cabeça, enxugando as lágrimas. Você não vai contar pro meu pai? Perguntou ele, assustado. Por enquanto, não. Mas eu preciso pensar. Isso é muito sério, Caio. Muito sério. E o que vai acontecer com a Karina? Ele sussurrou. Eu tenho medo. Se ela descobrir que fui eu, vai me castigar. Ainda não sei, mas prometo que vou fazer de tudo para que você fique bem, disse Amanda. Ela soltou o Caio do abraço e olhou para o relógio. Já está na hora de ir para casa. Me promete que não vai contar sobre essa conversa para ninguém? Prometo, respondeu o menino. Tá certo, então vai. E tenta não se preocupar tanto, disse Amanda, embora ela mesma não soubesse como aquilo tudo iria terminar. Caio saiu da sala, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Amanda se sentou à mesa, cobriu o rosto com as mãos e chorou. As lágrimas escorriam como um rio, libertando sua alma da dor e do desespero. Depois de se acalmar um pouco, ela decidiu que precisava ir até o fim daquela história. A primeira coisa a fazer seria buscar mais informações sobre Caio e sua família. Foi até a sala da diretora para investigar. O gabinete de Regina Duarte exalava o perfume de livros antigos e café recém-passado. A diretora estava sentada atrás de uma mesa de madeira maciça, lidando com uma pilha de documentos. Ela ergueu os olhos assim que Amanda bateu à porta. Professora Amanda, entre, sente-se. Aconteceu alguma coisa? Perguntou com um sorriso gentil. Obrigada, Regina Duarte. Na verdade, eu queria conversar com você sobre um assunto delicado, começou Amanda, sentando-se na cadeira oferecida. É sobre um aluno novo da minha turma, o Caio Lancaster. Queria saber mais sobre ele. Como veio parar aqui? De que família vem? Regina se recostou na poltrona, franzindo a testa pensativa. Caio. Sim, esse menino é um caso especial. A família dele tem uma história meio trágica, disse Regina Duarte. A mãe, infelizmente, faleceu há 6 anos. Uma doença incurável. Uma pena. Era muito jovem. E o pai? Perguntou Amanda, já esperando o nome que viria. Gabriel Lancaster, médico hematologista, bastante conhecido aqui na cidade. Trabalha numa clínica particular, mas vive viajando para seminários e congressos. Um homem muito ocupado. Infelizmente, sobra pouco tempo para cuidar do filho. Ou seja, ele tem boas condições financeiras. Amanda tentou soar casual. Sim, podemos dizer que sim. Trabalha em clínica particular, recebe bem. Não passa aperto, não. Mas como a gente sabe, dinheiro não substitui presença de pai e mãe, completou Regina. Eu sei que o Caio tem uma babá. Dizem que é uma boa profissional. Mas ainda assim, a senhora poderia me contar mais sobre ela? Insistiu Amanda, sentindo um aperto no peito. Karina, bem, não há muito o que dizer. Jovem, bonita, tem formação. Pelo que dizem, já trabalhou como enfermeira. Já trabalhou? Perguntou Amanda, desconfiada. Sim, mas foi demitida por causa de uma história meio obscura. Nunca soube direito o que aconteceu. Vi ela aqui 1 ou 2 vezes, quando veio entregar documentos do Caio. Pareceu comum, nada demais. E por que esse interesse todo? Perguntou Regina, levantando as sobrancelhas. É que eu quero entender melhor o contexto familiar do Caio,
Só isso, respondeu Amanda, tentando disfarçar a inquietação. Preciso ajudar o aluno a se adaptar, respondeu Amanda de forma evasiva. Muito louvável, Amanda. O Caio está mesmo precisando de apoio agora mais do que nunca. Ele é um menino difícil, fechado. Foi o que percebi na entrevista. E depois da morte da mãe, ele se isolou ainda mais. O pai tenta fazer o que pode, mas, você entende. Amanda concordou, percebendo que a situação era ainda mais complicada do que imaginava. E ele, por acaso, mencionou algo sobre a família durante a entrevista? Continuou Amanda, tentando sondar. Regina Duarte balançou a cabeça. Nada específico. As crianças costumam guardar os problemas para si. Tem vergonha, medo. Por isso é preciso estar sempre atenta, para perceber o que se passa no coração delas. A conversa com a diretora apenas reforçou as suspeitas de Amanda. Gabriel Lancaster, médico ocupado, e seu marido, André, abraçando a jovem e bonita babá no estacionamento. Era coincidência demais. Obrigada, Regina Duarte, disse Amanda, levantando-se. Não há de quê. Qualquer coisa, estou à disposição, respondeu a diretora, acompanhando-a com o olhar. Ao sair da sala da diretora, Amanda encostou na parede do corredor, tentando assimilar tudo o que havia acabado de ouvir. Tantas perguntas e tão poucas respostas. Ela precisava agir. Precisava, finalmente, ter uma conversa franca com o marido. O caminho de volta para casa pareceu interminável. Amanda caminhava devagar pela calçada, como se não percebesse nada ao seu redor. Finalmente, as silhuetas familiares de sua casa surgiram à frente. Ao se aproximar da porta, ouviu vozes abafadas, uma masculina e outra feminina. Reconheceu a voz de André de imediato. A outra era de Antônia, sua sogra. Amanda congelou, com a chave já encaixada na fechadura. Não nega, André. Eu sei de tudo, dizia Antônia, em um tom inesperadamente duro. Havia raiva em sua voz. A Karina é uma oportunista. Como você pôde? Mãe, calma. Você está entendendo tudo errado, tentava se justificar André. Foi só um mal-entendido. Mal-entendido? Explodiu Antônia. Você beija outra mulher no meio do estacionamento, na frente de todo mundo, e chama isso de mal-entendido? Você tem ideia do que está fazendo? A Amanda te ama. As lágrimas vieram aos olhos de Amanda. Ela sempre se esforçou para agradar a sogra, sempre a tratou com respeito e carinho. E agora descobria que Antônia, sim, via tudo, e se importava com ela. Mãe, para de dramatizar, começou André, mas a voz de André já carregava notas de irritação. A Amanda e eu já somos como estranhos há muito tempo. Só dividimos o mesmo teto, mais nada. Não faz sentido continuar forçando isso. É mesmo? Exclamou Antônia. E você ao menos tentou entendê-la? Já se perguntou alguma vez o que ela sente, o que vive? Você vive enfiado no trabalho, e quando está em casa, só olha pro celular. A Amanda é uma mulher doce, generosa. Ela merece ser feliz, não ser traída. Então agora você está do lado dela? Perguntou André com ironia. Ótimo. Então nem sei por que veio aqui. Só para fazer escândalo. Eu vim abrir seus olhos. Vim para te fazer enxergar o erro que você está cometendo. Mas parece que é inútil. Você está cego por aquela, insignificante. Amanda não conseguiu ouvir mais. A dor, a mágoa, o desespero, tudo a invadiu de uma vez. Ela girou a chave, abriu a porta e entrou em casa. André e Antônia congelaram ao vê-la. Olharam-na em silêncio, como se o ar tivesse sumido da sala. O ambiente ficou pesado. Uma tensão densa e desconfortável tomou conta do cômodo. Amanda, André tentou começar, mas ela o interrompeu. Não precisa dizer nada, disse ela em voz baixa, tentando conter o tremor na voz. Eu ouvi tudo. André abaixou a cabeça. Antônia se aproximou e a abraçou. Minha querida, me perdoa, sussurrou ela. Eu tentei fazê-lo enxergar. Mas Amanda se afastou suavemente da sogra e encarou o marido. Nos olhos dele havia confusão e um certo alívio. André, você disse que somos estranhos um para o outro. Que não vale a pena continuar, disse Amanda, com esforço para manter a calma. Eu concordo com você.
Acho que está mesmo na hora de nos separarmos. Amanda, espera, vamos conversar, tentou interromper André. Talvez a gente consiga consertar as coisas. Consertar o quê? Sua traição? Sua indiferença comigo? A voz de Amanda carregava amargura. Não, André, eu não quero mais consertar nada. Eu estou exausta. Ela se virou e caminhou em direção ao quarto. Amanda, para onde você vai? Perguntou Antônia. Vou pro sítio, respondeu, sem se virar. Preciso ficar sozinha. Entrou no quarto e começou a arrumar as malas. As mãos tremiam, as lágrimas corriam livremente pelo rosto. Amanda jogava tudo na bolsa. A camisola favorita, um suéter, a escova de dentes. André surgiu na porta, a observando. É sério? Você vai mesmo me deixar? Perguntou ele, incrédulo. Amanda concordou, sem levantar os olhos. Então eu vou pedir o divórcio, acrescentou André. Já que você decidiu assim. Ah, e nem adianta contar com a partilha dos bens. A casa e o sítio estão no meu nome. As palavras dele foram como um golpe de chicote. Nem sequer tentou impedi-la. Só queria se livrar dela o quanto antes. Amanda fechou a mala, pegou-a nas mãos e se dirigiu à porta. Amanda, pensa bem, não tome uma decisão tão radical, tentou convencê-la Antônia. Eu já pensei em tudo, respondeu Amanda com firmeza. Obrigada por tudo. A senhora sempre foi boa comigo. Ela abraçou a sogra pela última vez e saiu do apartamento. Chamou um táxi e passou o endereço. O carro arrancou suavemente, e Amanda sentiu como se estivesse se afastando da sua antiga vida, uma vida cheia de mentiras e desilusões. No sítio, Max a recebeu com alegria, abanando o rabo e pulando ao redor dela. Ele sentia sua dor e tentava confortá-la com sua lealdade. Amanda abriu a porta e entrou. Tudo estava quieto, como sempre. Tranquilo. Ela largou a mala no chão, e com um suspiro pesado, sentou-se no velho sofá. As lágrimas escorreram por seu rosto. No fundo, Amanda chorava de mágoa, traição e de um amargo sentimento de decepção. Max se aproximou e pousou a cabeça em seu colo. Ela o abraçou apertado e chorou ainda mais. A gente vai dar um jeito, sussurrou Amanda, acariciando o amigo de pelos macios. Amanda se levantou do sofá e foi até a janela. Lá fora, o jardim ao entardecer se estendia repleto de flores e verde. Ela inspirou profundamente o ar fresco e sentiu a esperança começar a voltar. Decidiu que iria recomeçar. Ali, no sítio, longe das mentiras e das traições, cuidaria de Max, continuaria dando aulas e ajudando seus alunos. Enxugou as lágrimas e esboçou um leve sorriso. Talvez nem tudo esteja perdido. O sol desapareceu por completo no horizonte. No céu, as primeiras estrelas começaram a brilhar. Amanda acendeu a luz e começou a preparar o jantar. Max permaneceu ao seu lado, olhando para ela com os olhos fiéis e atentos. Durante a noite, Amanda não conseguiu dormir. As palavras de André, o rosto de Karina, as lembranças, tudo girava sem parar em sua cabeça. Seu único consolo foi Max, que dormiu a noite inteira aos seus pés, aquecendo-lhe a alma com sua presença silenciosa. Ao amanhecer, Amanda se levantou sentindo-se um pouco melhor. O ar puro e a paz do sítio começavam a ajudá-la a se recompor. Ela saiu para a varanda e encheu os pulmões com o ar fresco da manhã. O sol já estava alto, inundando tudo com sua luz radiante. Era o fim da primavera. O orvalho brilhava na grama, e os pássaros cantavam animadamente no jardim. Parecia que a própria natureza tentava consolá-la. De repente, Amanda ouviu o som de um carro se aproximando. Olhou surpresa na direção do portão. Um carro luxuoso parou, e dele saiu um homem alto, elegante, vestindo um terno escuro. Amanda o reconheceu na hora. Era Gabriel Lancaster, o pai de Caio. Ela já o havia visto em uma foto publicada num jornal local, numa matéria sobre a inauguração de uma clínica particular. Gabriel se aproximou e se apresentou. Professora Amanda, bom dia. Eu sou Gabriel, pai do Caio. Bom dia. Em que posso ajudar? Me desculpe por vir assim sem avisar, mas estou com um problema. Meu filho desapareceu. Ele fugiu de casa. Amanda franziu a testa. Fugiu? Como assim? Não sei ao certo. Saí cedo para o trabalho,
E quando voltei, Karina disse que ele não estava em lugar nenhum. Revistou a casa inteira, mas era como se o menino tivesse sumido do mapa. Amanda sentiu um aperto profundo no peito, uma mistura de preocupação e compaixão impossível de descrever. Eu sei que pode parecer estranho, continuou Gabriel, mas pensei que ele pudesse ter vindo até aqui. Ele fala muito bem da senhora. Disse que confia em você, afinal, é a professora dele. Amanda suspirou. Gabriel, lamento informar, mas o seu filho não está aqui. Embora, talvez eu saiba por que ele fugiu. E por quê? Perguntou o homem, confuso. Amanda respirou fundo e disse de uma vez. Porque sua noiva, Karina, está envolvida com meu marido. Gabriel ficou paralisado, como se tivesse sido atingido por um raio. Seu rosto empalideceu, os olhos refletiam puro espanto. O que foi que a senhora disse? Não, isso não pode ser verdade. Infelizmente, é sim, respondeu Amanda com firmeza. Eu tenho provas. E então, após alguns segundos de hesitação, ela contou tudo. Desde o pendrive deixado pela sogra no sítio até a confissão feita por Caio na escola. Quando terminou, Gabriel estava branco como papel. Eu não consigo acreditar nisso. A Karina? Ela jurava que me amava. Eu salvei ela. Ajudei a evitar que fosse processada por um caso de roubo. Ela trabalhava como enfermeira naquela época. Foi um escândalo. Quase chegou a ir a julgamento. Amanda deu de ombros, constrangida. Eu entendo quanto isso deve ser difícil para você. Acredite, para mim também está sendo. Está doendo, sim, disse Amanda, mas agora o mais importante é pensar no Caio. Ele é quem mais precisa da nossa ajuda neste momento. Seu filho contou que a babá, Karina, frequentemente o punia. Tentava controlá-lo, submetê-lo à vontade dela, completou ela. Gabriel suspirou profundamente e passou a mão pelos cabelos, visivelmente abalado. Você tem razão. Mas o que a gente faz agora? As bochechas de Amanda coraram. Como assim, o que fazer? A primeira coisa é começar a procurar por ele. Caio deve estar assustado, com medo. Talvez esteja escondido por aí. E eu, como professora, também tenho responsabilidade sobre ele. Eu já liguei para todos os amigos dele. Ninguém viu. Liguei até para a polícia, mas disseram que é preciso esperar um tempo antes de registrar o desaparecimento. Mas, algo me diz que isso não é uma simples fuga. Sinto, no coração, que tem algo errado. Concordo. Precisamos agir. Caio é um menino muito inteligente, sensível. Ele não teria fugido por qualquer motivo. Você tem razão. Vamos começar agora mesmo, concordou Gabriel, com um olhar de gratidão voltado para Amanda. Obrigado. De verdade. Não sei o que faria sem sua ajuda. Posso te levar até a cidade. Assim você não precisa chamar um táxi. Amanda concordou e correu para dentro de casa para se trocar. Mas antes disso ligou para a diretora da escola e avisou. Havia uma emergência. Caio estava desaparecido. Meia hora depois, Amanda e Gabriel chegaram juntos à cidade. No apartamento dos Lancaster, o clima era de total desordem. Karina, loira tingida, com cílios postiços exagerados, estava sentada no sofá, chorando. Eu não sei onde ele foi parar. Só fui até o mercado por 5 minutos, e quando voltei, ele já não estava mais, disse ela entre soluços. Amanda lançou um olhar de desprezo na direção da babá. Chega de fingimento. Nós já sabemos de tudo. Agora não é hora para teatrinho. Onde o Caio pode estar? Karina continuou chorando, sem responder. Gabriel apenas fez um gesto com a mão e saiu da sala. Na delegacia, foram recebidos com atenção e preocupação. A ocorrência foi finalmente registrada, e as buscas começaram de imediato. Gabriel mobilizou amigos, conhecidos e até voluntários. Cartazes com a foto do filho foram espalhados pela cidade inteira. Nas redes sociais, também se iniciou uma ampla campanha de busca. Amanda estava exausta, mas não podia se dar ao luxo de parar. Via em Caio uma parte de si mesma, uma criança pequena, indefesa, que precisava de proteção. Eles procuraram por toda parte, em parques, praças, shoppings. Abordavam as pessoas, mostravam a foto de Caio, faziam perguntas. Cada resposta negativa doía como uma punhalada.
Gabriel estava em estado de choque. O jovem pai se culpava por tudo. Como eu pude ser tão cego, dizia ele. Tão ocupado com meu trabalho, com meus próprios problemas, que nem percebi como meu filho estava sofrendo. Agora não é hora de se culpar, respondeu Amanda com firmeza. Precisamos focar em encontrar o Caio. As buscas continuaram durante todo o dia. A cidade parecia em estado de alerta, tomada pela angústia do desaparecimento do menino. Ao anoitecer, cansados e exaustos, eles decidiram fazer uma pausa e tomaram um café em uma pequena lanchonete à beira do rio. Eu nem sei o que faria sem a sua ajuda, disse Gabriel, olhando para Amanda com gratidão, passando a tratá-la com mais intimidade. Ela sorriu de leve, cansada. Não precisava de elogios. O que importava agora era encontrar Caio. Ao sair da cafeteria, retomaram as buscas. Em um dado momento, Amanda se afastou do grupo principal de voluntários e passou a caminhar sozinha pela margem do rio. Tinha a sensação de que o menino estava por perto. Sua intuição, quase como um sexto sentido, parecia guiá-la. Como professora, sabia o quanto era difícil encontrar uma criança em um lugar tão grande. Era como procurar uma agulha no palheiro. E então, de repente, Amanda viu. Na água turva do rio, um corpo pequeno se debatia. Era Caio. Sem pensar duas vezes, Amanda se lançou na água. O frio cortante a envolveu como uma lâmina, travando seus movimentos. Ela nadava com dificuldade, lutando contra a correnteza que insistia em arrastá-la para longe. Caio estava desacordado. Seu corpo frágil se movia sem controle, à mercê da água. Amanda o alcançou e o agarrou, puxando com toda a força em direção à margem. Chegar à terra firme foi uma batalha. Cada músculo doía. Tudo nela gritava por descanso. Mas ela continuou, pensando apenas em Caio, que precisava dela. Precisava ser salvo. Finalmente, ela conseguiu puxá-lo para a segurança da margem. Gabriel correu ao encontro dos dois, pálido, em pânico. Caio não respirava. Amanda começou a fazer respiração boca a boca. Inspirava fundo e soprava ar nos pulmões do menino, enquanto orava em silêncio para que ele reagisse. De repente, Caio tossiu, expeliu a água e soltou um gemido fraco. Amanda soltou um suspiro de alívio e esgotada. Desabou ao lado dele na grama molhada. Caio, meu filho! Gritou Gabriel, ajoelhando-se e abraçando o menino. Amanda os observava, sentindo o corpo perder as forças. Mas o coração pulsava com gratidão. Estava feito. Caio estava salvo. Professora Amanda, muito obrigado. Você me salvou, não foi? Sussurrou Caio, com a voz fraca. Eu só fiz o que qualquer um faria, respondeu Amanda, suavemente, e fechou os olhos. Ela estava deitada sobre a terra úmida, olhando para o céu acinzentado, sentindo-se ao mesmo tempo completamente feliz e esgotada. Quando a ambulância chegou, ambos foram levados ao hospital. Caio estava bem, apenas muito assustado. Amanda, por sua vez, estava com princípio de hipotermia. No hospital, Gabriel não desgrudava do filho. Ficava ao lado dele o tempo todo. Assim que Caio se recuperou e estava mais calmo, pediu para ver Amanda. Ela entrou no quarto, enquanto Gabriel permaneceu do lado de fora. Por que você fez isso, Caio? Perguntou Amanda em voz baixa. O menino baixou os olhos. Eu só queria que tudo acabasse. Eu não quero mais viver com a Karina, e o papai não entende isso. Por isso eu fugi. Queria atravessar o rio com uma balsa de madeira, como nos filmes, mas caí na água. E aí, você me encontrou. Amanda o abraçou com ternura. Caio, seu pai te ama muito. Ele só não sabe muito bem como demonstrar. E eu sempre vou estar aqui para te ajudar. Nesse momento, Gabriel entrou no quarto. Ele se aproximou de Amanda e segurou sua mão. Amanda, eu nem sei como te agradecer. Você não só salvou a vida do meu filho, como me fez enxergar muita coisa. Eu estava cego, sem ver o que acontecia dentro da minha própria casa. Me afundei no trabalho e me esqueci do mais importante, do meu filho. Vou mandar a Karina embora. Prometo que vou ser um bom pai para o Caio. Amanda olhou para ele, e nos olhos de Gabriel, viu sinceridade e esperança. Passou-se uma semana. Depois do incidente no rio,
Amanda e Gabriel começaram a se ver e conversar com muito mais frequência. Estavam juntos cuidando de Caio, ajudando a lidar com o trauma que havia vivido. Ao mesmo tempo, Amanda iniciou o processo de divórcio. Gabriel, com seus contatos como médico, indicou um bom advogado e ainda fez questão de pagar pelos honorários. "Quero que você receba tudo o que tem direito", disse ele. Mas Amanda não queria o dinheiro de André. Tudo o que ela desejava era o sítio, aquele lugar de paz, onde ela podia ser ela mesma, sentir-se segura. O processo judicial foi longo e desgastante. André tentou brigar pela posse do sítio também, mas Gabriel e seu advogado fizeram o possível e o impossível para proteger os direitos de Amanda. Ela estava nervosa, mas Gabriel nunca saiu do seu lado. Sempre presente, sempre transmitindo força. A atmosfera na sala de audiência era pesada. Tudo ao redor parecia carregado de tensão e expectativa. Amanda se sentava ereta, tentando não demonstrar o turbilhão que sentia por dentro. Ao seu lado, firme como uma rocha, estava Gabriel. Seu olhar sereno lhe transmitia calma. O juiz, um senhor de cabelos brancos, com uma expressão austera e atenta, entrou na sala com o rosto severo, examinando atentamente os documentos em mãos. Instalou-se um silêncio tenso, quebrado apenas pelos sussurros discretos dos advogados. "Vamos prosseguir com a análise do processo de partilha de bens entre os Pacheco", anunciou o juiz com voz firme, rompendo a tensão no ar. "A parte autora, seu advogado pode se manifestar." O advogado de André, um homem confiante em um terno caro, se levantou e iniciou sua argumentação. Tentava convencer a todos de que o sítio no interior era um investimento valioso e que Amanda não teria condições de mantê-lo. Repetia insistentemente que André havia investido muito dinheiro naquele imóvel e que, portanto, seria justo que a propriedade ficasse com ele. "Meritíssimo, minha cliente, Amanda Pacheco, passou muitos anos naquele sítio", rebateu o advogado de Amanda com um tom calmo e seguro. "Ela colocou ali sua alma, seu coração. Não se trata apenas de um pedaço de terra com uma casa. É o lugar onde ela se sente feliz, e nenhum valor financeiro pode substituir isso. Além disso, o sítio também representa uma fonte complementar de renda para Amanda", continuou o advogado. "Ela cultiva hortaliças e frutas ali, e inclusive compartilha com os moradores da comunidade e com seus alunos." Em seguida, as testemunhas foram chamadas ao tribunal. Antônia, a sogra de Amanda, também prestou depoimento. Tentava apoiá-la, mas suas palavras soavam vacilantes. Como mãe, tinha medo de magoar André, mas também não conseguia trair Amanda, por quem nutria carinho. Por fim, chegou a vez de Gabriel. Ele caminhou até o púlpito com segurança. Suas palavras foram claras e convincentes. Contou como Amanda havia salvado a vida de seu filho, falou de sua bondade, generosidade e coragem. Deixou claro que ela merecia recomeçar e que o sítio era o símbolo desse novo começo. "Meritíssimo, acredito que o mais justo é que o sítio permaneça com a senhora Amanda Pacheco. Ela merece isso", concluiu o médico com firmeza. Após longos debates, o juiz se retirou para deliberar. A sala mergulhou em um silêncio tenso. Amanda permanecia imóvel, quase sem respirar. Sentia o coração bater forte no peito, como se estivesse à beira de um abismo. Finalmente, o juiz retornou e anunciou a decisão. O sítio ficaria com Amanda após o divórcio. Ela soltou um suspiro aliviado. Lágrimas de alegria brilharam em seus olhos. Amanda havia vencido. Tinha defendido seu direito à felicidade. Na saída do tribunal, Gabriel a abraçou com força. "Eu sabia que tudo ia dar certo." Depois disso, Gabriel e Caio passaram a visitá-la com frequência no sítio. O menino brincava com Max, ajudava sua professora querida na horta e logo se afeiçoou ao lugar tanto quanto ela. Com o tempo, Gabriel começou a demonstrar seus sentimentos de forma discreta. Diferente do ex-marido de Amanda, ele era um homem atencioso, gentil, que a entendia com um simples olhar. Certa noite, enquanto estavam sentados no jardim admirando o pôr do sol, Gabriel tomou coragem e disse: "Amanda, eu te amo. Desculpa, não sou bom com palavras bonitas, mas você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Quer se casar comigo?" Ela olhou para ele e sorriu. "Eu também te amo." "E sim, eu aceito." Um mês depois, celebraram um casamento simples e lindo, sem ostentação.
Caio estava radiante, e com o tempo passou a chamar Amanda de mamãe. Amanda e Gabriel foram felizes. Viveram no sítio, cercados de amor e serenidade. Mac sempre por perto, como guardião fiel daquela nova família. E quando, de vez em quando, Amanda se lembrava do ex-marido, apenas balançava a cabeça com uma ponta de tristeza. Onde André estaria agora? Diziam que, desde que começou a se envolver com Karina, André havia se afundado bastante e até perdido o emprego. Eles sonhavam tomar todo o dinheiro de Gabriel, deixando-o sem nada. Mas, ao invés disso, acabaram eles mesmos perdendo tudo. Tentando desesperadamente pagar as contas, André resolveu alugar o apartamento onde morava, mas acabou caindo num golpe e perdeu a única propriedade que ainda possuía. Karina, é claro, o abandonou logo depois disso. Quem acabou acolhendo André foi apenas sua mãe, Antônia, que apesar de tudo nunca deixou de amá-lo, mas que também nunca deixou de visitar Amanda no sítio. Amanda não sentia arrependimentos. Ela havia passado por tempos difíceis, é verdade. Mas foi por causa deles que pôde descobrir um amor verdadeiro, uma felicidade sincera. Muito obrigado por acompanhar a história até o fim. Se você gostou, não esqueça de deixar seu apoio clicando no botão de curtir. Um grande abraço e nos vemos na próxima história.